não só pela graça, porque Deus tem agraciado muita gente, né, irmão Donizete? Só que a maioria ainda continua na Trindade, né? E nós, graças a Deus, através do profeta, conseguimos enxergar um único Deus e Ele tem nos guiado, tem nos ajudado a cada dia conseguirmos esse novo nascimento. Todo dia, dia após dia, luta após luta, vitórias após vitórias. Mas Deus tem nos agraciado com isso. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento aqui na tua casa, Senhor. Agradecemos porque o Senhor mesmo que nos trouxe aqui. A carne não teria nenhum motivo para estar aqui nesse lugar, sentado nesses bancos duro, mas esta graça, este profeta nos fez vir até aqui, e nós estamos agradecidos e louvamos por isso. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que estão vindo, os que não puderam vir. Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração, este culto em louvor ao Senhor, para que o teu nome possa ser engrandecido. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de cantarmos o primeiro hino, eu vou pedir para o irmão Eliel Silva vir aqui à frente. A igreja adquiriu mais 3 microfones novos. Falei com o pastor Zito. O irmão Eliel vai fazer uma oração consagrando esses aparelhos ao Senhor. Pode trazer os microfones, para que ele possa servir de bênção, para que nele seja falado palavras boas, palavras de vida eterna e hinos sacros também, né, irmão Donizete? Meu Eliel faz essa oração, consagrando esses microfones ao Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, em tudo nós damos graça a Ti, Senhor, porque nós procuramos fazer o melhor de nós, dentro das possibilidades, ó Deus, para cultuar o Teu nome e o Teu nome ser louvado, Jesus. Acabamos de adquirir esses instrumentos, ó Deus, que o Senhor possa santificá-los, que eles possam ser usados como serão unicamente para engrandecer o Teu nome, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa tirar todo espírito contrário a Ti, que possa ter estado nesses instrumentos, ó Deus. Que eles sejam consagrados a Ti para o Teu serviço. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos agora cantar o primeiro hino. É o número 515 da harpa. 515 da harpa. Se Cristo comigo vai.
Amém. O próximo hino 526 ainda da harpa. Grandioso és tu. 526 da harpa.
Eu vou ler os pedidos de oração. Hoje eu vou pedir para o irmão Natan fazer oração. A irmã Elisama pede oração para o seu esposo, o irmão Eric, por motivo de viagem. Peço oração por minha família, não tenho nome. A irmã Luciene justifica sua ausência por motivo de viagem e pede oração. E a irmã Gislene pede oração para o irmão Marcos, por toda a sua família, em especial pelos seus pais. São esses os pedidos, vamos ficar de pé. Irmão Jonas também está viajando, né? Irmão Jonas com a irmã Priscila. Malazinha também pede oração, agradece a Deus. Então vamos orar, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Ó Senhor Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por estarmos em Sua presença mais uma vez. Que o Senhor possa lembrar de cada pedido, Senhor, curar os necessitados, Senhor. Que o Senhor possa sempre nos iluminar em cada passo de nossa vida, Senhor. Derrama Suas bênçãos sobre nossas cabeças. Ilumine nossas decisões, Senhor, guie os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Nós vamos cantar mais um hino para encerrar essa parte. Agora o hino 517 do cantor.
As crianças vão fazer a apresentação, já para ensaio. Vamos cantar essa lista aqui, então, 525 do cantor. 525 do cantor. Amém. Então as crianças já podem se apresentar.
verdadeiro Natal. Jumentinho, blá, 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 vai pela noite fria, vai de mansinho, blá, 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 entra numa estrebaria. Blém, 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 blom, 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 linda noite de Natal. Jumentinho, blá, 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 entra numa estrebaria do jumentinho, plé, 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 desce por fim Maria, José cuidando, plé, 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 vão dormir na estrebaria, porque não havia lugar para ele na estalagem. Blém, 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 blom, 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 linda noite de Natal. José e Maria vão dormir na estrebaria. Dentro da noite, nhê, 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 choro vai se ouvindo na estrebaria, nhê, 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 nasce nenenzinho lindo. Blém, 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 blom, 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 linda noite de Natal. Na estrebaria, nhê, 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 nasce nenenzinho lindo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, Jesus, o Rei da Glória. Blém, 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 blom, 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 linda noite de Natal. O nenenzinho é Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Salvador do mundo.
Amém. Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé e ler as escrituras que encontram em Apocalipse. Capítulo 3, o versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, te louvar, te engrandecer e aprender mais de ti, ó Pai, através do teu profeta. Abençoa-nos mais uma vez, ó Pai, que nós possamos ser ajudados através da leitura da mensagem do teu servo, e que nós possamos ser ensinados, ó Deus, como te servir melhor, como te amar mais e mais, como refletir a tua luz neste mundo, nessa penumbra, nessa sombra de trevas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, porque não podemos fazer nada sem o Senhor, Pai. Nós dependemos inteiramente do teu auxílio, Pai. Tudo que há em nós mesmos, que o Senhor tire fora, Pai, e que permaneça, e que entre, ó Pai, o teu Espírito Santo em nossas vidas, e que viva a vida que nós vivemos, não vivamos a nossa mesma vida, mas a sua, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso. Amém, Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. O último dia foi da leitura, parou na página 292, se tratando do mensageiro. Eu vou voltar na 291 e retomar o assunto. Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era, na era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa era, muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Embora talvez não o conheçamos por enquanto, porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora eu posso provar isso porque temos escrituras que descrevem o seu ministério
Em primeiro lugar, esse ministério vai ser um profeta. Esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá um ministério profético. Não será simplesmente um dom de profecia. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora esta pessoa, que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, versículo 13. E o sétimo, da mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15. Este aqui, em Apocalipse 10, 7, é um mensageiro da sétima era e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir os segredos de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também. Amós, versículo 3, do 6 ao 7. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O que estava nesses 7 trovões ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio de um profeta e sempre virá. E sendo Caifás sumo sacerdote naquele ano, veio a palavra do Senhor a João lá no deserto. Sempre virá por um profeta. A palavra sempre veio através dele. Que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seus profetas em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre enviava seu servo para as pessoas, porém a parte dos teólogos, quer dizer, fora dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era, e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10, 7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Em Mateus 17, versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas. Antes da vinda do nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração. E é isso que Malaquias 4, 5, 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Isto é incontestável. Elias tem que vir. Elias virá antes da vinda de Jesus. Então, essa obra é parte. Não haverá nenhuma dúvida. Eu pulei. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4, 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais. A razão de sabermos que esta é a sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quem que realizou essa parte? João Batista. E ele vai mostrar aqui em Lucas. Converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, em Lucas 1,17, diz assim: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. E a segunda parte, ele não falou: e os rebeldes à prudência do justo, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Os patriarcas, a igreja ortodoxa, foi convertida aos apóstolos, dos pais aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim disse, mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora este profeta, sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias, em Mateus 17, 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim como esse Espírito voltará sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre o outro homem um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus. Uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como fez com João, isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grandes e maravilhosas manifestações. É o que nós vemos aí na tela. É através da foto, quando o Espírito Santo se deixou ser fotografado. Então ele vindicou, né? Através de grandes e maravilhosos atos de poder. Serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dado a mensagem de Deus, que Deus lhe deu na palavra, para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Então os filhos estão retornando à fé dos pais, através desse ministério. As pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus, alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Como em toda a história sagrada, sempre foi a minoria que ficou do lado de Deus. Sempre. Nunca a maioria.
E poucos são os que reconhecem um verdadeiro ministério de Deus no seu dia. O próprio Jesus foi assim, apesar de ter sido anunciado por João, mesmo assim, muitos que esperavam a vinda do Senhor não puderam ver. Irmão Eliel Silva, tem um destaque, irmão? Por favor. Irmão João, não está saindo nas caixas? Não, né? Boa noite. Jesus. Eu vou continuar a leitura, mas aqui maravilhoso, irmão Marcinho acabou de ler. Maravilhosos atos. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Sabemos que muitos se beneficiaram disso, né? Na primeira puxada, quando os milagres aconteciam, o profeta era rodeado de multidões. Então será dada a mensagem de Deus, que Deus lhe deu na palavra. Aí, quando chegou realmente na abertura da palavra, já começaram a deixá-lo, né? Mas ele mesmo diz aqui: alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Graças a Deus, porque temos ouvido e permanecido. Continuando, visto que este profeta, mensageiro de Apocalipse 10:7, será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6, ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham o assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel e João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe. Embora não seja popular, este profeta, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja em primeiro lugar autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele, Jesus, autenticou João. João testemunhou que Jesus viria, e assim, este homem, como João, testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem de fato era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este de fato é o profeta de Malaquias 4. Porque o fim do período gentio será o próprio Jesus aparecendo. Então, será tarde demais para os que o têm rejeitado. A fim de melhor esclarecer nossa apresentação deste profeta do último dia, vamos particularmente notar que o profeta
Mateus 11:12 foi João Batista, que foi aquele prenunciado em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 11:1 ao 11. Ele vai citar a escritura aqui. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto já aconteceu, isto já sucedeu, está terminado. Porém, note agora em Malaquias 4, do 1 ao 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda deste Elias, a terra será purificada pelo fogo, e os ímpios queimados e reduzidos a cinzas. Evidentemente, isto não aconteceu no tempo de João, o Elias para o seu dia. O Espírito de Deus, que profetizou a vinda do mensageiro de Malaquias 3:1, que foi João, estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías 43, feita pelo menos 3 séculos antes, dizendo sobre João, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora,
João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3,3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, podemos ver claramente, conforme estas escrituras, que o profeta em Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4. Embora, na verdade, tanto João como o profeta deste último dia tenham sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Deus abençoe. O profeta tem se esforçado aqui para mostrar que o mesmo versículo de Malaquias estava encerrando dois tempos muito distintos. E ele prova isso através do Evangelho de Lucas, onde Jesus entrou na sinagoga e foi-lhe dado um livro do profeta Isaías para ser lido. E ao ler esse livro, ele repetiu Isaías 61, mas dividiu aquele versículo em dois tempos. Abram aí em Lucas 4. Irmão Zael, seu destaque, por favor, enquanto eu só mostro essa parte aqui. Olha só Lucas 4, 18. Ele pega então um rolo do livro, né? E diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro e assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Se nós voltarmos a Isaías 61, nós vamos ver que o versículo não para no ano aceitável ao Senhor, mas ainda continua dizendo: o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele não poderia ler esse versículo, o livro de Isaías, e depois dizer, no versículo 21 aqui de Lucas 4, hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Por isso ele parou no ano aceitável, porque aquele final do versículo de Isaías 61, 2, ele estava falando do tempo do fim. Da mesma forma, o profeta vem e mostra que Malaquias 4, 5, 6 encerra dois tempos muito distintos, um para cada era. Vamos ver. Boa noite, no nome do Senhor. Amém. Agradecemos mais uma vez estarmos aqui, né? Agradecemos Jesus. Hoje eu estava falando, ontem, acho que foi hoje, falando do meu pai, ele fazendo viagem de volta para casa, lá de Goiânia, para Campo Grande, ele falando para mim que, a gente não acostuma isso aqui, que muitos acidentes, muitas mortes pela estrada e graças a Deus chegou bem, né? E a gente também andando por entre demônios e o Senhor nos guardando, vendo a mão do Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um aqui, nossas famílias, nossos familiares, neste fim de ano, começo de ano, tanta coisa que não presta aí, mas nós somos a luz do mundo e eu creio que o Senhor guarda cada um. 292, voltando aqui, irmão Marcinho, lá no finalzinho, não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. E Elias retornou? Elias veio? Amém, né?
Ele tem uma obra específica a realizar. E Ele realizou para mim. Qual que é essa obra? Essa obra é parte de Malaquias 4:6, que diz que Ele converterá o coração dos filhos a seus pais. Nós aceitamos a fé apostólica. Nós aceitamos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mesma mensagem, aquele mesmo evangelho que foi pregado ali por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago, por Estevão, por Filipe, nós temos aceitado. E aqui fala assim, este Elias tem uma obra específica a realizar. E qual que é a nossa obra específica? Irmãos, jovens aí, qual que é a nossa obra específica? É crer na totalidade desta mensagem. O que é que vai nos tirar deste mundo pestilento, cheio de tanta coisa ruim? Esta mensagem. Não é a nossa bondade. Nós não temos nada de bondade, né? Aqui no 293 diz assim, no segundo parágrafo, lá no finalzinho: então será dada a mensagem que Deus lhe deu. Deus deu a este Elias, a este mensageiro. Será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade. Converteu você? Amém? Me converteu. Por isso que nós estamos aqui lutando para permanecermos crendo nessa verdade. Mas somente crer e obedecer em toda a palavra. Aqui, 295, onde parou, vamos ler só mais um pedacinho, Marcinho. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais, como já foi dito. Segundo, como ele fará isso? Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. É obra consumada, não existe mais mensageiro, mais anjo para vir revelar alguma coisa. Serão estas verdades mistérios, não serão as curas divinas, aquela grande unção que estava sobre aquele mensageiro, não é aquele espetáculo, aquele milagre que acompanhava aquele homem que nos convenceu da verdade, que nos convenceu da nossa vida pecaminosa. Porque olha T.L. Osborne, olha tantos homens, a Allen e tantos outros, mas serão estas verdades mistérios divinamente reveladas, divinamente, por Deus, não pelo homem, reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim ele diz. Porém, considere isto também: este mensageiro profeta será em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João. As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe e de João. Igualzinho, Jezabel, pintura, Acabe olhando aquela mulher e a colocando como deusa. E uma vez que são somente os filhos, tudo com letra maiúscula, somente os filhos, cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Não tenta colocar isso aí em quem não aceita, não adianta. Você aceitou, seja grato por isso. Nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de João houve também muito poucos. O povo em ambas as eras estava em fornicação de idolatria. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João, o mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus.
As pessoas nos dias de João confundiram-no com o Messias. E o que é que fizeram com o irmão Branco? João 1, 19 e 20, e ele diz, a Bíblia diz: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. João respondeu, confessou: eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Aconteceu isso. Até hoje tem essa doutrina, né? Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Mateus 24, 23, 26. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível, graças a Deus. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então não é de se estranhar, surpreender com isso, né? Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está naquele canal ali, não vai passando o dedo, não vai estar lá, não. Não acrediteis. No interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus. Este mensageiro Elias, do qual nós estamos falando nesse tópico, o que ele é? Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Rafael. Pastor Zito. Aqui na página 295, vou ver se eu consigo explicar alguma coisa aqui a respeito de pais e filhos, porque não é no sentido natural, pai natural, filho natural, no sentido espiritual. Porque se João Batista veio converter o coração dos pais aos filhos, significa então que ele converteu com a sua mensagem, ele converteu os patriarcas, os religiosos, os que tinham a religião, o judaísmo, que criam o judaísmo, eles eram chamados de pais. E com o passar dos tempos, eles precisavam ser convertidos, porque João Batista veio preparar o caminho para Jesus, e eles precisavam de se converter a Jesus, ao Messias que eles esperavam. Então, esse foi o papel de João Batista. A mensagem de João Batista foi para converter os filhos, aqueles que se tornavam filhos de Deus, através da sua mensagem. Aí, então, essa mensagem de João convertia o coração dos religiosos, que eram chamados de pais, à fé dos novos filhos, daqueles que se convertiam através da mensagem de João, do mensageiro Elias, porque o próprio Jesus diz que, a própria Bíblia diz que ele veio no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais, dos religiosos do judaísmo, para os filhos de Deus, que iam ser convertidos. E depois, chegando aos nossos dias, já é diferente. Aí aqueles que eram filhos, aqueles pais que convertiam com a mensagem de João, se tornaram filhos da nova mensagem, do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo. Aí eles passaram a ser os pais, os apóstolos,
os nossos pais na fé. Aí agora então, com o passar dos tempos, a igreja foi se apostatando, se desviando dos princípios da palavra do Evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Aí os apóstolos passaram a ser chamados de pais, eles são os nossos pais. E aí então agora veio outro Elias para converter os corações dos filhos de Deus aos apóstolos, nossos pais. Por isso que só filhos de Deus é que se convertem. Se não são filhos de Deus, não convertem. Aqui, diz aqui, agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos sete trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então, cada selo nós podemos considerar que é um trovão. É um segredo de um trovão. Então, já foram revelados, os 7 selos já foram revelados. Então, serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais. Como disse o irmão Israel, não é milagres, não é coisas fantásticas acontecendo que nos converteram. Porque nunca houve um aqui na terra que foi mais usado em milagres do que o profeta. Deus, Jesus, no seu próprio ministério, não fez tanto milagre como ele fez no ministério do profeta. Mas nós não somos convertidos por causa disso, nós somos convertidos por causa dos mistérios que nos foram revelados. Verdades, mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos, e hoje nós é que somos os filhos, aos pais do Pentecoste. Por isso que nós voltamos à fé apostólica, à fé dos nossos pais. Lá era diferente com João Batista, ele converteu o coração dos pais aos filhos, e hoje nós somos os filhos convertendo a fé dos pais. Amém. Amém. Muito bom, graças a Deus, muito alimento, né? Muito alimento. Isso, igual o pastor Zito fala, isso um dia vai nos ajudar. Vamos cantar um hino para encerrar. Depois o irmão Donizete faz a oração, irmão Donizete. O hino 539 do cantor e depois o ensaio, né, irmão Daniel? Depois o ensaio, depois do 539 do cantor. Obrigado.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um tempo que passamos aqui, Senhor. Mais um tempo aprendendo da sua palavra, aprendendo a evidência do Espírito Santo, ó Pai, desse profeta que nos ensinou mais uma vez, ó Pai, que ele é o percursor da segunda vinda, Pai. E nós cremos nisso. Vamos sair abençoados, vamos sair restaurados, Pai, porque o Senhor é a força da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E amém, Senhor Jesus. Amém.